Olá, tudo bem? Vamos na sequência a mais uma aula nesta oportunidade para vocês, queridos alunos do ensino médio, terceira série, da Escola José Cláudio Alves, na cidade de Tabuleiro Grande. Para nós, se constitui um momento de prazer e também de experiência nesse novo momento de coronavírus, de isolamento social. E pedimos a vocês que continuem fazendo com que tudo aconteça da melhor maneira possível para que possamos ter dias melhores na nossa vida. Olha, a aula de hoje diz respeito da área de Ciências Sociais, Humanas e Aplicadas, e o componente é Filosofia. E o tema de hoje nós queremos apresentar na sequência o capítulo de número 21 da unidade 7 desse livro que está aqui, certo? Desse livro que está aqui, você observe aí o nosso livro didático. Nós iremos nos referenciar sempre a ele e mostrar a necessidade de nós estarmos contemporizando as discussões, ok? Vamos lá. Ciências Sociais, Humanas e Aplicadas, a área do componente de Filosofia e o tema de hoje, a ciência e a atitude científica. Apresento para vocês aí um sumário da breve discussão de apresentação para vocês, ok? A atitude filosófica, certo? A atitude filosófica é o sumário de nós apresentar para vocês, certo? Vamos apresentar algo sobre o senso comum, opiniões cotidianas, as características do senso comum, a atitude científica e as suas características, certo? A investigação científica, uma atividade em síntese que nós vamos ter lá na página 243 do nosso livro. Iremos responder 3 questões. Você vai se preparando aí, já anotando, com seu livro didático, seu caderno, fazendo pesquisa para responder as perguntas que serão já lançadas para vocês nesta oportunidade, ok? Então vamos dar sequência aqui à nossa apresentação. Aí, ó, capítulo 21 da unidade 7, a ciência, certo? A atitude científica, o senso comum e as nossas opiniões cotidianas, certo? O que é esse senso comum e como nós podemos identificá-los? É quando você diz que o Sol é menor do que a Terra, isso é do que você vê, sua percepção, seus sentidos. É quando você diz que o Sol se move em redor da Terra. As cores existem em si mesma, porque as cores existem. A família é uma realidade natural criada pela natureza. Cada gênero e espécie de animal já surgiram tais como conhecemos, tá entendendo? São esses atributos que a gente alega ser do senso comum, são essas características que a gente alega ser do senso comum. A raça é uma realidade natural ou biológica produzida pelas diferenças dos climas, da alimentação, da geografia e da reprodução sexual. É o que vem sempre dizendo aí as nossas atitudes científicas, não, a nossa atitude do senso comum. E nós queremos transformar isso em uma realidade dentro da ciência. Certezas como essas formam a nossa vida e o senso comum de nossa sociedade. Não é só você, não é só eu, é todo mundo que tem esse pensamento que eu apresentei no slide anterior. O slide anterior, nós podemos ver aqui que ele mostrou, certo? O Sol é menor do que a Terra, o Sol se move em volta da Terra, as cores existem em si mesmo, os gêneros e espécies surgiram da maneira como nós conhecemos, família é uma realidade tal e qual, a raça é uma realidade natural ou biológica, não tem um processo de técnica e assim por diante. Então, nós vamos ver aqui que a ciência difere de tudo isso. A ciência dá uma resposta mais concisa, mais apurada sobre esses fatos, ok? O que a ciência diz? A astronomia, porém, demonstra que o Sol é muito, muito maior do que a Terra e você nem tem a ideia como isso é interessante para nós. A física vem dizer que as cores são ondas luminosas de comprimentos diferentes obtidas pela refração e reflexão ou decomposição da luz branca. Olha só, interessante.
né? A biologia demonstra que os gêneros e as espécies de animais se formam lentamente ao curso de milhões de anos, né? Se formaram há não sei quantos milhões de anos, a partir de modificações de micro-organismos extremamente simples. Daí você vê, no nosso caso hoje, a transformação dos micro-organismos. O vírus, Covid, essa transformação, toda essa pandemia que a gente está passando, é uma coisa que se estuda através da biologia, o comportamento desses seres que se apresentam aí como sendo um objeto de grande expectação. E os historiadores e antropólogos mostram que o que entendemos como família, pai, mãe, filhos, esposa, marido e irmãos, é uma instituição social recente, do século XV. No século XV, com a mudança na Revolução Industrial, com a mudança com o Iluminismo, a mudança com a Revolução Francesa, todo esse processo do contexto família, como nós conhecemos hoje, vem surgir a partir de então dessa novidade dentro do contexto medieval, certo? A sociologia e os antropólogos diz também que a ideia de raça humana também é recente, data do século XVIII. E só para você ter uma ideia, não existe raças, existe apenas uma raça humana, ok? Então, tudo isso a ciência vem mostrando como melhor identificar as coisas, como melhor identificar os fatos, como melhor interpretar a realidade, como melhor investigar, como melhor ter um conhecimento científico para não fazermos com que haja ignorância. Ignorância é a ausência de conhecimento. Ao que parece, há uma grande diferença entre nossas certezas do dia a dia e o conhecimento científico. Há uma diferença muito grande. Então vamos lá para você analisar. Característica do senso comum, eles são subjetivos, ele é do eu. Ele é do eu. Eu experimento meus sentimentos e minhas opiniões individuais. Pode ser de um grupo, pode ser de variar de pessoa para pessoa, pode ser de uma sociedade para outra sociedade, e em diferentes condições que vivemos, ok? Eles são qualitativos, isto é, a coisa são julgadas por nós como grandes ou pequenos, doce ou amargo, frio, quente, pesado, leve, velha, nova, belo, feio e assim por diante. O sujeito é quem dá as qualidades, não a pesquisa em si, não a ciência em si. Isso é a visão do senso comum. São heterogêneos, isto é, refere-se a fatos que julgamos diferentes porque nós os percebemos como diversos entre si. O que é quente, o que é frio. Mas a gente não sabe por que é quente, nós não sabemos por que é frio. Então a ciência vem trazendo uma resposta para isso, dentro do que nós queremos apresentar. O senso comum também são generalizadores, pois tendem a reunir numa só opinião ou numa só ideia coisas e fatos julgados semelhantes. Isso se parece com aquilo. Então, isso aqui é está vendo aquele outro objeto. Então, o senso comum tem essa intenção de querer generalizar tudo, né? Não se surpreende nem admira com a singularidade, constância, repetição e diferença das coisas, mas ao contrário, a admiração dentro do senso comum é como se tivesse sido revelada por algo extraordinário, por um milagre, ou coisa de outro mundo, os deuses, o imaginário, o maravilhoso, o miraculoso. Então o senso comum vai por esse caminho. Pelo menos nós temos que entender que isso não é de todo ruim, isso é um processo de transição do senso comum para a ciência. Isso não é totalmente para se desprezar, mas pelo mesmo motivo de não compreender que seja uma investigação científica, tendem a identificá-lo como magia, considerando que ambas lidam com o misterioso, o oculto e o incompreensível. O senso comum tem essa finalidade de dizer, não, eu não sei, eu vou meter isso, não, que isso aí é coisa do outro mundo, isso é mistério, isso é oculto, isso é incompreensível, nós não podemos absorver. Então o senso comum tem essa ideia que a gente precisa trabalhar melhor essa questão e partir para o que é certo, para o que é correto, usando o conhecimento prévio do sujeito, mas também muitas vezes se isolando para poder termos uma resposta melhor para responder às nossas questões, ok? Como dizia já a filosofia,
A vida não é feita de respostas, ela é feita de perguntas. Costumam projetar nas coisas ou no mundo sentimentos de angústia e de medo diante do desconhecido. Ah, eu não conheço, eu não vou nem mexer nisso, isso aí vai que explode, vai que isso aí causa um burburinho, não, eu tenho medo diante, eu não conheço, não quero meter a mão, isso não é comigo, isso é para quem sabe, isso é coisa do senso comum, né? Por ser objetivos generalizadores, expressões de sentimento de medo e de angústia e de incompreensão quanto ao trabalho científico, nossa certeza e o senso comum de nossa sociedade ou de nosso grupo social cristalizam e tornam-se preconceitos com os quais passamos a interpretar toda a realidade que nos cerca e todos os acontecimentos. Nós pegamos toda essa carga de preconceito, toda essa carga de cristalização e começamos a entender como certo, como verdadeiro, que não se muda. Pau é pau, pedra é pedra. Então, aconteceu assim no passado, acontece aqui agora no presente, vai acontecer no futuro, eu não vou mudar isso. Isso são coisas que resposta que o senso comum está intuída, está na nossa mente para que a gente possa permanecer preso nesse estado de suspense, nesse estado de angústia, de sentimento, de coisa impossível de alcançar, ok? Mas a atitude científica, como se dá a atitude científica? O que distingue a atitude científica da costumeira atitude do senso comum? O senso comum, já como foi apresentado, toda essa carga precisa ser trabalhada. Antes de qualquer coisa, você precisa saber que a ciência e o cientista que preza, ele deve desconfiar de tudo, da velocidade das nossas certezas, de nossas adesão imediata às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade, certo? O cientista tem que ser metódico, tem que ter desconfiança, não tem que dar a primeira resposta que vem à mente, ele tem que primeiro fazer com que algo seja apalpável, verificado, interpretado, manuseado, revelado dentro das regras da ciência, e assim você está tendo uma atitude científica. Assim como você também tem uma atitude filosófica. Você começa a pensar, a refletir, a analisar para poder responder qualquer questionamento da vida ou das disciplinas que você estuda, certo? A atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas e, em certos casos, afastadas porque estão impedindo a investigação. Sob quase todos os aspectos, pode dizer que o conhecimento científico opõe-se de ponto a ponto às características do senso comum. Eles opõem ao conhecimento científico, se opõe ao senso comum, de maneira que você tem que entender que é necessário pesquisar, é necessário investigar, é necessário estudar, é necessário não ir pelas opiniões, é necessário ir pelos fatos dos acontecimentos, das experiências tidas com os objetos. Características da atitude científica. É objetivo, isto é, procura as estruturas universais necessárias a ser investigado. O que é que eu quero investigar? Eu quero investigar a claridade da luz de LED, como se comporta, por que ela é diferente da luz de mercúrio. Então você vai caracterizar-se na pesquisa sobre a luz de LED. Ele é quantitativo, isto é, busca medidas. Eu posso medir como ela se reage em esse ambiente, quantos metros quadrados uma luz de LED de 15 watts tem capacidade de iluminar. Você começa a buscar padrões, critérios, comparações e avaliação para que as coisas aconteçam de acordo com você objetivou pesquisar e também como você foi fazendo por etapas, né? É homogêneo o conhecimento científico e também a sua atitude científica deve ser da seguinte maneira: buscar as leis gerais de funcionamento dos fenômenos, que são as mesmas para fatos que nos aparecem diferentes. Você tem que buscar as leis gerais, os comportamentos em cada situação, como se comporta aquele fato dentro desta
a aplicabilidade de um reagente químico, de uma situação, e você possa expor aquele objeto, aquela sua pesquisa, para ter certeza de que vai ter um resultado tal qual você viu dentro das regras do jogo. Okay? Ele pode ser também generalizador, pois reúne individualidades percebidas como diferentes sobre a forma, sobre as leis a que estão submetidos, né? Os padrões e critérios medidos mostrando que possuem a mesma estrutura. Você pode aí dizer que é muito parecido com o senso comum, mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença porque também eles são diferenciadores, pois não reúnem e nem generalizam por semelhanças e aparência, mas distinguem os que parecem iguais desde que obedeçam a estruturas diferentes. Essa estrutura pode ser uma lei de comportamento, pode ser uma lei de várias outras razões que aquele objeto pesquisado vai se comportar. Só estabelece relações casuais, como, por exemplo, a descoberta da penicilina. A descoberta da penicilina foi de maneira casual. Então, casual surgiu a penicilina. O estudo do bolor, o mofo, casuais, depois de investigar a natureza e a estrutura do fato estudado e suas relações com outros semelhantes e diferentes. Olha só, você tem que entender essa parte também. Surpreende-se com a regularidade, a constância, a frequência, a repetição e a diferença das coisas e procura mostrar que maravilhoso, o extraordinário ou milagroso é um caso particular que é regular, normal, frequente. Um eclipse, um terremoto, um furacão, embora excepcional, eles obedecem à lei. Então, na física, quando a gente vai ver essa questão, a gente vai ver o terremoto. Como acontece um terremoto? Essa destruição, um maremoto, a erupção do vulcão, ele acontece sob as leis da física, certo? E aí que parte interessante, que toda a ciência ela distingue o que é magia, o que é milagre, o que é casual, porque ela tem essa função. A magia admite uma participação ou simpatia secreta entre diferentes coisas que agem sobre umas às outras, por meio de qualidades ocultas. Isso é psiquismo humano, mas você deve entender que a ciência não lida com magia. Embora, quando a gente se debruça sobre um componente químico, sobre uma coisa da ciência, a gente acha maravilhoso, que coisa bela, é um milagre, a ciência faz milagre. Não, a ciência não faz milagre, ela estuda as suas leis, faz as investigações e separações para que os fatos aconteçam tal qual está estabelecido nas leis que se comportam os objetos. Afirma que pelo conhecimento o homem pode libertar-se do medo, das superstições, deixando de projetá-lo no mundo e nos outros. Certo? Bom, o conhecimento científico nos dá essa luz. Procura renovar-se, modificar-se continuamente, evitando a transformação das teorias em doutrina e destas em preconceitos sociais. Os paradigmas da ciência eles estão abertos, sujeitos a haver mudança. O que antes podia, agora não pode. O que antes não podia, agora pode. As investigações científicas sempre estão abertas. É como a filosofia. A filosofia não para, não se encerra, não é um conhecimento fechado, é um conhecimento aberto. O que hoje se opina sobre o Covid, sem ter uma vacina, sem ter uma receita pronta, daqui a algum tempo vai ter uma receita, vai ter uma vacina, vai ter um medicamento. Então, assim também a ciência é aberta, ok? Ela é a porta aberta para o conhecimento científico de maneira geral. A garantia da investigação científica agora é a investigação científica em si. Os fatos do objeto científico não são dados empíricos e espontâneos, não acontece por acaso. Você tem que tocá-los, tem que manuseá-los, tem que experimentá-los numa questão de estar querendo saber como se dá, ok? É feito por construção de investigação, com técnica, com experimentos, com atividade intelectual. É um conjunto de regras para poder se fazer uma investigação, certo? Primeiro, ela separa o objetivo do subjetivo, o que é particular e o que é objetivo.
ela constrói um fenômeno a partir do conhecimento, ele é controlável, é verificável, é interpretável, é capaz de ser retificado, mudado, corrigido e elaborado uma nova tese, certo? É a questão de você ter como fazer a síntese e a antítese e a síntese novamente. Ela é capaz de demonstrar e provar os resultados obtidos durante a investigação. Por causa do rigor das coisas, isso pode acontecer dentro do conhecimento científico, ok? Você vai ver aí no slide a parte que fala sobre demonstrar e provar. A ciência é capaz, mas desde que haja a investigação, haja a experimentação. Também é capaz de relacionar com outros fatos, um fato isolado, integrando-o numa explicação racional, unificada, pois somente essas integrações transformam o fenômeno em objeto científico, isto é, um fato explicado por uma teoria. Aí tem a teoria baseada em leis, baseada em comportamento. E 5, e consegue também formular uma teoria geral sobre o conjunto dos fenômenos observados. É formular um conjunto sistemático de conceitos que expliquem, que interpretam as causas e os efeitos e as relações de dependência, identidade, diferença entre todos os objetos que costumam ou que constituem o campo de investigação. Então, isso é a investigação científica. Isto é a importância da investigação científica. A ciência se distingue do senso comum porque esta é uma opinião baseada em hábitos e preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto que a primeira baseia-se em pesquisa, investigações metódicas e sistemáticas e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. A ciência é um conhecimento que resulta de um trabalho racional. Então, fica claro nesta oportunidade que a ciência tem um campo muito grande. Na verdade, alguns cientistas podem também pisar na bola. Mas por que o cientista pisa na bola? Porque ele não leu, não seguiu as regras, não seguiu as leis estabelecidas por tal comportamento, por tal atitude do objeto, do fenômeno, do fato que está investigando. Ele quer dar uma resposta imediata. Não podemos dar na ciência uma resposta imediata. É o caso do cloroquina para combater o Covid. Para o caso dessa infecção viral, não se tem ainda uma receita pronta para combater. Não tem análise, não tem pesquisa, não tem amostras. Por quê? Porque não foi aplicado. Esse vírus é novo. Então, se alguém quiser dar logo uma resposta, vai sofrer certas consequências de rejeição, como está acontecendo aí. Ele serve para malária, ele serve para outro tipo de coisa, para lúpus, mas não serve agora em comprovação científica para o Covid-19. Estão pesquisando. É isso que a ciência está fazendo nesse momento. Então, a teoria científica, o que é isso? É um sistema ordenado e coerente de proposições ou enunciados baseados em um pequeno número de princípios, cuja finalidade é descrever, explicar e prever do modo mais completo possível um conjunto de fenômenos, oferecendo suas leis necessárias. Uma teoria científica permite que uma multiplicidade empírica quer dizer experiência, de fatos aparentemente muito diferentes, sejam compreendidos como semelhantes e submetidos às mesmas leis, e vice-versa. Permite compreender porque fatos aparentemente semelhantes são diferentes e submetidos a leis diferentes. Nós não podemos ir pelas aparências. O senso comum vai pelas aparências. A ciência não. A ciência vai pela realidade, pelos comportamentos que elas se apresentam quando são pesquisadas com base nas teorias, certo? Aí, o que é uma teoria? Aí você vê essa imagem traçando aí, e você pode observar com mais detalhe quando estiver tendo acesso a essa aula, ok? Então, agora você vai prestar atenção, eu pergunto e você responde, a síntese da página 243, certo? O conteúdo é o capítulo 27, para você responder aí essas 3 questões do nosso livro didático, ok? Você pode agora estar observando
que nós estamos usando o livro, usando todo o material didático e estamos correlacionando com as atividades do dia a dia de vocês, do dia a dia da escola, ok? Então, agora, esta é uma aula relacionada apenas ao capítulo 21. Capítulo 21. Nas próximas aulas nós teremos o capítulo 22, a ciência na história. Como foi o comportamento da ciência na história? Quais foram os principais teóricos? Quem surgiu? Quem dividiu? E assim por diante, ok? A partir de agora estou encerrando. Estamos fechando aqui esse momento de aula com vocês, que vocês possam ter um bom entendimento daquilo que nós estamos falando para você. E qualquer dúvida, estamos à disposição no grupo do WhatsApp, no e-mail, quando você depois de rever essas aulas, e também rever as questões, responder e enviar para mim, para que a gente possa estar anotando bem direitinho, para que depois a gente possa dar a nota para vocês, ok? Então, esta é a nossa aula. Muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.